Bom, pessoal, na aula de hoje, o tema vai ser como é que a gente pode criar um layout simples, e como é que a gente pode pensar nisso também durante a construção dos nossos projetos. Eu gosto muito de fazer em uma linha onde eu coloco as coisas mais importantes da esquerda para a direita, que é normalmente onde eu começo a ler as informações, por exemplo, aula de temas e paletas, aí meu olho vai para a direita, eu vou já ter os segmentadores, que é para eu poder escolher aqui o mês, o ano, né? E as categorias. Ao voltar o meu olhar, eu vou ter lá o primeiro gráfico de comparação de despesa e renda, que eu já vejo o acumulado dos últimos 2 anos. Indo para a direita, eu já tenho a distribuição dos meus KPIs. Quando eu volto para a esquerda de novo, eu tenho um detalhamento de tabela, e aí eu tenho a comparação das despesas aqui no canto. Então, normalmente, eu gosto de colocar detalhamento à direita e informações visuais à esquerda. Por quê? Na hora que eu parar para prestar atenção num dado, por exemplo, eu vou me concentrar para ver informação aqui em comparação de despesa. Energia elétrica, streaming, água, mas eu já vou começar a querer olhar para essa tabela, porque ela está me chamando a atenção. Então, eu tenho que bater o olho e saber que, opa, energia elétrica está roubando muita despesa minha. Na hora que eu clicar, aí eu posso vir aqui e ver o acumulado dela durante os anos e já ver aqui o detalhado na minha tabela. Então, o layout, pessoal, essa é uma linha Z, tá? Vocês podem estudar sobre isso, bem legal, onde a gente coloca as informações mais importantes de um lado e o detalhamento no outro. Se eu tivesse que colocar mais elementos na tela, eu poderia usar um drill through. Seria um detalhamento a mais, onde eu poderia detalhar essa despesa em outra tabela e aí eu colocar mais informações para eu trazer mais contraste. Por exemplo, aqui eu tenho acumulado de despesa e ano, mas aqui eu tenho os indicadores. Então, sei lá que minha receita total nos últimos 2 anos foi 784 mil, 1.061.000 de despesa, por dia está entrando 1.000 e está saindo 1.400. Então, por dia, eu estou devendo R$ 380, que é o que eu preciso melhorar de desempenho. E aí depois a gente vai tentar pensar o quanto a mais a gente tem que ganhar. Obviamente a gente meio que já sabe, para melhorar esse saldo, ok? Então, sobre layout, é isso que eu tenho que falar para vocês. Quando vocês forem criar o projeto de vocês, layout, a gente começa colocando título. A gente vai ter um título aqui do dashboard. Isso é muito importante para a gente saber o que a gente vai encontrar nessa página. Depois, eu gosto de colocar os segmentadores junto com o meu título. Agora, se eu tiver muitos, aí a gente pode deixar os segmentadores, que são os filtros, tá, pessoal? A gente pode deixar eles aqui, a gente pode colocar os filtros aqui, filtros. Eu vou colocar assim, filtros, opção 2, filtros, opção 1. Por que eu gosto de colocar um filtro aqui? Se eu tiver poucos filtros, eu faço igual a gente fez aqui nessa tela. Eu uso o visual do meu título para esconder os meus segmentadores e dar um visual bacana para eles. Então eu posso usar os segmentadores no topo, junto com o meu título. O título, normalmente, a gente vai colocar um tamanho 18 ou 20. Então o nosso tamanho aqui vai aumentar. Dependendo do projeto, até poderia colocar, por exemplo, um rodapé. Não é muito
usual, mas se você quiser colocar logo da sua empresa, por exemplo, ou alguma coisa que remeta, por exemplo, vou colocar o nome da minha empresa, Blan Analytics and Solutions. E eu posso colocar assim, desenvolvido por... E aí eu posso deixar um tamanho menor, tamanho 8, deixo itálico, jogo lá no canto. Posso deixar bem discreto aqui, tá? É uma ideia. E aí, pessoal, a gente faz agora a distribuição. Nós podemos trabalhar da seguinte forma. Se você não tiver muitos cartões para colocar, a gente pode ter aqui uma opção de cartão. Normalmente eu gosto de vir aqui, ó, propriedades, perdão, tamanho estilo, e aqui eu já defino uma altura. 100, nesse caso vai ficar grande, eu vou colocar aqui 80 por 160. E aí a gente já padroniza os nossos cartões. E aí eu posso ter um cartão aqui, um cartão aqui, um cartão aqui e um cartão aqui. Posso colocar tudo? Posso, mas eu preciso? Essa que é a pergunta que a gente tem que responder. Se eu não precisar, eu não preciso colocar. Eu vou colocar somente os cartões que eu necessito. Posso trabalhar com os cartões, pessoal, no topo, ou dependendo do layout que você for trabalhar, a gente pode trabalhar com ele empilhado aqui também. Caberia sem problema nenhum. Outra coisa que a gente pode colocar, nesse espaço que sobrou, eu poderia colocar uma barra, um gráfico de barras empilhado, uma sugestão. A gente poderia colocar aqui, ó, opção de gráfico de barras, aquele gráfico, sempre esqueço o nome, horizontal, para a gente poder colocar categorias, por exemplo, esse gráfico aqui, ele entra nessa lista, poderíamos colocar ele. Aqui, ou a gente pode colocar tabelas para detalhar. Aqui eu poderia colocar, vou subir aqui um pouquinho. Aqui poderia ser uma opção de gráfico de barras, uma tabela, uma matriz, poderia ser um gráfico de rosca, gráfico de funil, rosca ou pizza, tanto faz. Por quê? É um espaço considerável que encaixa bem esses visuais. Aqui poderíamos ter as mesmas opções, dependendo do que a gente for colocar de informação. Beleza. E aqui a gente poderia colocar um gráfico de linha, se nosso visual for ter data. Aqui poderia ser um gráfico de linha temporal. Aqui poderia ser isso, tá? Lembrando que se a gente trabalhar com um rótulo aqui em cima, nós ganhamos esse espaço. Senão, a gente perde esse espaço. E aqui a gente pode trabalhar de duas formas. Eu posso colocar aqui, ou eu posso dividir esse espaço em dois. E aí eu coloco mais informações. Mais informações. Vou alinhar. A gente pode usar aqui também para padronizar, vou colocar 335 de largura. E aqui também 335. Eu vou... Esse é um macete, tá, pessoal? De alinhamento. Alinhar, distribuir. A gente seleciona o filtro também. E a gente distribui tudo de forma homogênea. E aí a gente ajusta a parte superior.
ou a gente alinha de cima para baixo ou de baixo para cima. Nesse caso, como eu tenho mais elementos ocupando aqui, eu vou começar de baixo para cima. O meu cartão, eu vou alinhar ele aqui, eu vou alinhar esse outro cartão aqui e eu vou distribuir os meus cartões entre si para os dois do meio ficarem alinhados também. E aqui, pessoal, ó, de uma forma bem tranquila, a gente monta um pré-visual para a gente poder começar a pensar o que colocar. Por exemplo, aqui eu poderia ter as mesmas coisas que esse visual aqui, porque eu tenho espaço para isso. Então, abre um leque de opções para a gente. Eu poderia ter também, em vez de ter esses dois gráficos, eu poderia ter um gráfico inteiro e também ter um outro gráfico de linhas, igual aqui em cima. Mas olha só, que no tamanho padrão de tela, a gente conseguiria colocar vários visuais. Então, na próxima aula que a gente vai montar o nosso dashboard, a gente vai usar essa estrutura que eu criei aqui junto com vocês e a gente vai ver o resultado dela, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima aula, pessoal.